Esse filme foi baseado em um relato real do avô do diretor. Bem-vindos a mais um vídeo no canal. Se você gosta de conteúdo assustador, bizarro e misterioso, você tá no lugar certo. Toda semana tem pelo menos 3 vídeos longos, todo dia tem vídeo curto, então tem muito conteúdo pra vocês. Se você gosta desse tipo de conteúdo, não esquece de deixar seu like, se inscrever no canal, comentar outros temas que vocês querem ver aqui. As fontes e os créditos estão sempre na descrição do vídeo. Gente, eu já tô cansada dessa introdução que eu faço em todos os vídeos, muito grande, né? Precisa diminuir isso daí. Eu ia começar o vídeo de hoje com uma máscara do Pânico, mas daí eu achei que ia ser meio bizarro. Eu ganhei essa máscara essa semana e agora eu tenho 3 máscaras do Pânico na minha casa. Normal. E o vídeo de hoje vai ser um vídeo um pouco diferente. Eu quis trazer um tipo de conteúdo novo, já que a gente tá pertinho do Halloween. Então, vamos ver se vocês gostam. Provavelmente vai ter um pouco mais de conteúdo assim no canal, talvez até vire um quadro novo. Então, eu quero saber a opinião de vocês. O que rolou foi que eu entrevistei o diretor desse filme, e aí, pra minha surpresa, o filme é baseado em um relato real. O filme se chama Não Abra, e no filme é uma figura meio folclórica indiana, mas de acordo com um relato do avô dele, talvez não seja tão folclórica assim. Então o que eu vou fazer nesse vídeo é contar pra vocês um pouquinho sobre o filme, colocar alguns trechos da entrevista que eu fiz com ele e também falar sobre essa figura meio bizarra que eu nem sabia que existia e que eu achei bem interessante. Então, sem mais enrolação, bora pra história. Eu já peço desculpas pra vocês com antecedência e um alerta também que pode ter spoilers do filme. Então se vocês quiserem assistir, talvez faça mais sentido vocês assistirem o filme antes. Ou então vocês vão ouvir a minha versão sobre alguns pontos do filme. A premissa do filme Não Abra é uma garota indiana, o nome dela é Samida, e aí ela vai morar com a família dela nos Estados Unidos. Quando ela era criança, ela tinha uma outra amiga muito próxima que também era indiana, o nome dela era Tamira, mas aí a Sam foi crescendo e aí ela decidiu que ela não queria mais as origens dela indianas, ela queria se tornar uma das garotas americanas e, tipo, viver mais com os americanos. E aí ela foi deixando de lado essa amiga dela. Tanto que ela também rejeitou até o próprio nome indiano. Ela não queria mais ser chamada de Samida, mas sim de Sam. It's a pretty cool story. Thank you. And also, more than a scary movie, I think that there's a lot of other elements. Sam has her fears, her insecurities. Yes. Can you tell us more about that? And why did you choose teenagers to be in the movie? Well, my story is that I moved to North America when I was 4 years old. And I think growing up in Canada and the US, I think I felt caught between two worlds a little bit, between being Indian and being an American. And I thought that was a really interesting conflict for a horror film. And I thought that you could take that internal conflict and pull it into the external through the supernatural force. And, you know, my experience was very much that I had to synthesize the two pieces of my identity. And people ask me now, is the movie an Indian film, is it an American film? And I think it's an Indian American film, just like I am, right? And I chose teenagers because I think that's the time that those identity issues are the most, turbulent, let's say, right? I mean, I felt like I went to college and then all of a sudden it all came together more. I felt more accepting of myself, whereas in high school, there was a big feeling that you have to be like everybody else. So I think I picked it because that's where the conflict would be at its most intense. Só que a Tamira, essa amiga dela, começa a apresentar um comportamento meio estranho. Todo mundo na escola acha ela meio esquisita. E tenham em mente que a gente tá naquele momento de ensino médio, adolescentes. E aí acontece uma morte de um outro garoto indiano que estudava na escola. As pessoas acreditam que ele tirou a própria vida, mas era meio misterioso. E aí a Tamira começa a aparecer na escola segurando um jarro. E ela tá toda estranha, ela fica com o cabelo na frente do rosto, ela tá com uma expressão de cansaço também. E aí ela chega pra Sam, depois de muito tempo que as duas não se falam, e diz que precisa de ajuda, que tem algo dentro daquele pote que tá querendo sair, que ele fica cada vez mais forte, que ela não consegue controlar ele lá dentro mais, e que ela tem que ficar alimentando ele com carne crua. E a Sam fica tipo, tá bom, Tamira, eu acho que você tá com alguns probleminhas, eu vou procurar ajuda, não tem nada a ver isso que você tá falando. Mas a Tamira fica insistindo com aquele negócio dentro do pote. E aí a Sam fica muito irritada e derruba o pote no chão, ele se quebra e a Tamira fica completamente apavorada. Ela sai correndo pela escola, a Sam vai atrás preocupada, porque a Tamira continua pedindo ajuda, mas
a Tamira desaparece. E assim, a Sam acha tudo aquilo muito estranho, a cidade também fica toda preocupada, procurando a garota, ninguém sabe o que aconteceu com ela. Eles fazem até alguns rituais indianos com oferendas para pedir para que ela volte, mas nada acontece. Para surpresa da Sam, depois ela começa a ser assombrada. Parece que elas realmente libertaram o que quer que tivesse dentro daquele jarro. Então assim, o filme lida com muitas questões também da adolescência, da Sam querer rejeitar as origens dela brigar com os pais, dela não ouvir os pais dela, e com essa parte sobrenatural. Agora, a gente tem uma figura do folclore indiano chamado Pisacha. Gente, essa parte foi muito engraçada, porque quando eu tava conversando com o diretor, em português a gente fala Pisacha, mas em inglês não tem o A no final, então ficaria Pisache. E depois eu fui fazer uma publicidade no meu Instagram que eu tinha que falar o nome dessa entidade de novo, só que se escreve Pichacha. E aí eu fiquei falando pichacha e eu acho muito bizarro e nem tava certo, tipo, eu falei errado. Se vocês verem esse vídeo, a gente postou assim mesmo, porque tá literalmente da forma que se escreve, mas assim, eu fiquei com vergonha depois. Então aqui eu tô corrigindo, a gente vai falar pisacha. Pesquisando um pouquinho sobre o que é esse pisacha, basicamente é um espírito maligno ou um tipo de demônio. Eles são muito fortes nas religiões dármicas e também são considerados como seres que comem carne. Vocês lembram que a Tamira tava falando que precisava alimentar aquela criatura com carne crua? Ele também é referido como a própria manifestação do mal. De acordo com alguns textos religiosos antigos e escrituras hindus escritas em sânscrito arcaico durante o 2º milênio antes de Cristo, os pisachas são figuras tão antigas quanto o tempo. E aí, essa religião e a literatura, de acordo com alguns artigos que eu encontrei online e que eu vou ler para vocês, descrevem os pisacha como demônios poderosos, mas inferiores, que se alimentam de emoções básicas, como o medo e a tristeza. Eles seriam filhos de Croda, um estado mental semelhante à ira ou fúria, e fomentam a corrupção e o caos na vida de suas vítimas. Eles também prosperam na escuridão, então eles atormentam as vítimas deles à noite. Eles podem ocupar qualquer espaço da Terra, mas eles preferem encruzilhadas, cemitérios, crematórios e outros locais onde os espíritos dos mortos são desincorporados de seus corpos terrenos. Bonita essa frase, hein? Mas é aquela coisa básica que a gente sabe de todo tipo de espírito maligno ou demônio, eles ficam nesses lugares onde tem mais atividade. Outro local onde eles podem se manifestar são locais de mortes violentas ou tragédias. No filme, a gente consegue entender que esse pisacha, no caso, apareceu depois da morte daquele garoto. O objetivo do pisacha é criar conflito, caos e dor. Eles também usam a energia positiva dos lares para conseguir se manifestar. Então eles precisam dessa energia positiva, eles consomem ela toda para poder fazer o que eles querem. Eles também têm a capacidade de possuir os corpos das vítimas ou até das pessoas que a vítima ama. Agora que a gente já deu um contexto geral sobre um pisacha, eu vou contar pra vocês qual foi o relato do diretor e do avô dele. É claro que exatamente o que ele falou vai estar aqui na tela, mas pra quem estiver só ouvindo esse vídeo, eu também vou falar pra ficar mais fácil, caso vocês não entendam inglês. De acordo com o diretor, Bishal Dutta, ele disse que quando ele era criança, ele cresceu com o avô contando essa história. Ele disse que uma vez o avô dele foi visitar a casa dos amigos dos pais e esses amigos tinham uma filha. Essa filha ficava andando o tempo todo segurando um jarro e de vez em quando essa garota conversava com o jarro. O avô fez diversas visitas na casa, ele brincava com essa garota e um dia ele ficou irritado com esse comportamento dela. Ele virou pra ela e falou: "Você sabe que não tem nada dentro desse jarro, né?" Só que a garota ficou muito brava e aí ela abriu a tampa do jarro e jogou pra ele. Obviamente, nada saiu de lá de dentro. Mas de acordo com o avô dele, quando ele chegou em casa, ele começou a ser assombrado. Ele começou a ouvir barulhos estranhos de madrugada, coisas se mexendo, parecia que tinha alguém ali. Certo dia, ele deixou um saco de amendoins em cima da mesa. E aí quando ele saiu, ele ouviu algo mastigando. Quando ele se virou, não tinha nada, mas os amendoins também tinham sumido. I hear there's a real story behind the movie. Can you share that with us? There actually is. The real story that inspired the movie is a story that my grandfather told me when I was younger. And supposedly, as a young man in India, he went to a family friend's house, and the family friends had a daughter, and the daughter would carry around this mason jar, and she would talk to it. It was empty, but she would talk to it. And one day my grandfather said, "Hey, you know, there's nothing in here, right?"
and she got mad at him and she opened the lid and flung something at him. And of course, nothing came out. But when my grandfather went home, he started to be haunted. You know, he'd hear knocking at all hours of the night. He would hear these strange noises. And one time he left a pack of peanuts out on the table. And when he turned around, he heard chewing. And when he turned back, all the peanuts were gone, you know? So he was out, he immediately ran out of there. And this was a story he told me all of his life. It was my favorite ghost story that he told. And I just thought, I want to make this into a movie. I want to bring this kind of folklore and this kind of ghost story to the Western audience. Ao longo do filme, a gente percebe que um pisacha pode ser aprisionado dentro de algum recipiente, como um jarro. E para mantê-lo ali, você precisa alimentá-lo. Se ele sair de dentro do jarro, você também pode deixar oferendas pela casa, alguns alimentos, para que ele consuma e não vá atrás de você e da sua alma. Então, talvez, pensando na história, no contexto geral, o avô dele tenha sido assombrado e aí o pisacha tenha saído daquele jarro e comido os amendoins para se alimentar. Não sei mais informações se aquela assombração continuou ou não, mas essa foi a base para o diretor criar o filme. À medida que a possessão pelo pisacha se intensifica, ele pode levar o indivíduo a cometer alguns atos mais destrutivos com ele mesmo, por exemplo, usar drogas ou álcool. Conforme a energia negativa do pisacha vai aumentando, ele também estimula discussões dentro da casa. E ao entrar na fase final, essa energia negativa pode ir se espalhando pela comunidade e qualquer pessoa se tornaria uma vítima dele. De acordo com os artigos que eu li, os pisachas são as manifestações do puro mal e pouco pode ser feito para derrotá-los. Algumas pessoas dizem que se você colocar o olho nesse espírito diabólico, você tá fadado a morrer em 6 meses. Outros acreditam que a criatura pode ser morta usando uma espada abençoada. E aí, é claro, como eu mencionei, existem medidas para manter a criatura apaziguada, como por exemplo, as oferendas. Os mantras também podem ser eficazes para diminuir o poder dela e também para manter a energia positiva dentro da casa. No filme, a gente vê isso, o uso de um mantra para enfraquecer aquela fera. E algo muito importante e até clichê nesses filmes de terror é que, de acordo com as lendas, o mais forte contra um pisacha é o próprio amor. Então, se você conseguir se concentrar na gratidão, na amizade e na conexão humana, você consegue se manter fora dessas sombras emocionais que ela provoca. Também assume-se que os humanos podem mudar de forma e se tornar o que elas quiserem, além de poderem se tornar invisíveis. E algo que eu achei bem interessante do filme é que o diretor realmente colocou todas essas características. Parece que ele pesquisou bem a fundo sobre esse folclore e ele mesmo comenta na entrevista como foi essa produção. This story about the Sasha is it's like a folklore that everybody in India knows, or did you have to dig it up a bit to get to know more about it? I think it's a very commonly known mythology in India. I mean, I certainly heard about it growing up, and there are lines in the movie like, don't go to sleep with a bad feeling in your heart, that I was pulling directly from my childhood. But there was also very much a research component to it for me, where I was wanting to dig into the texts and the history to see what really is there that I can pull. And I found a lot of interesting rules to the mythology, like it can be invisible, it can shapeshift, you know, there are certain chants that will draw it away, there's offerings. And so a lot of that research ultimately made it into the film and deepened the kind of boogeyman that I grew up hearing about. Algo que eu queria deixar claro pra vocês também é que esse vídeo tá parecendo super uma publicidade, mas na verdade não foi. Eu acabei me impressionando com o filme. Eu recebi a oportunidade de fazer essa entrevista sem ter assistido, então eu acho que conversar com ele se tornou um pouco mais interessante. Eu particularmente não gosto quando nos filmes eles colocam as criaturas mesmo e você vê elas perfeitamente. Eu acho que tira um pouco aquele clima assustador quando a criatura não aparece, que daí só fica dentro da sua imaginação. E a nossa imaginação normalmente vai longe. A gente imagina algo muito mais assustador do que realmente é. And I was wondering, because in the beginning you only imagine how he looks like, and this thing of not seeing the creature, it's pretty creepy. So I want to know how did you think about that? Do you think these horror movies are like more sinister? I think so. Personally, I definitely think so. And for this one with the monster movie, I was certainly pulling from Alien and Jaws and that kind of approach. And I think with this one specifically, why that approach works is that in our culture, the Pisash is kind of the
embodiment of fear and the embodiment of terror. And so I thought, if I can suggest to the audience that something is there, and we understand that it has physicality and speed and ferocity, but if I don't show it to you all the way, I think you as a viewer can project your fears into it, right? And so for most of the movie, I think it was a more effective display of the fear that Sam is feeling, because this thing really is kind of manifesting your worst nightmares. Yeah, especially when you see his eyes. Like, Yeah. what was your inspiration to create this monster, this demon? There's so many sources that I was pulling from, and I worked with a brilliant creature designer, Todd Masters, who's just been in the industry forever and has created so many great monsters. And then I was also pulling from a lot of my favorite horror movie monsters, the 80s monsters. We were thinking a lot about the physicality, the texture of those very slimy kind of monsters. And so that fed into the very practical oriented approach that we took. So it was really a combination of those two things that made this monster. O diretor também contou sobre outra história folclórica indiana que talvez ele até aborde em filmes futuros. There's a very interesting one for me. When I was growing up in India, I lived in a place called Assam, and Assam is in the northeast, and we would hear about these creatures that lived in swamps, you know. So they lived in swamps near kind of marshy areas, and they were essentially witches, right? And the way that you would know what they are is they would have feet that were backwards, you know, so you could never identify them, but you'd have to look at their feet to make sure their feet were straight forward, because if they were backwards, those are the kinds of stories I would love to explore, the specific mythologies of the place that I'm from Assam. E por fim, a gente também conversou sobre uma frase que tem bem no começo do filme. A Sam, ela assovia dentro de casa enquanto ela estava conversando com o pai dela. E logo a mãe a repreende falando: não, você não deveria assoviar, você vai atrair espíritos malignos. E de acordo com o Bishal, isso é algo bem forte na cultura indiana também, de que o assovio pode atrair espíritos para sua casa. It is a superstition, and it was one of those moments where I felt like I could share our culture's fears with everybody else, you know. But yes, it's a superstition that if you whistle at any time, that you're inviting, you know, spirits and demons into your home, basically. So you can never whistle. You shouldn't, and you certainly shouldn't do it very often, because it just invites more and more of them. Bom, no fim do filme, e esse vai ser um spoiler master, então fiquem atentos, mas algo que você pode fazer para conter o Pisacha, além de colocar ele dentro de um recipiente sendo um objeto, você também pode ser o próprio recipiente. Então existem lendas de pessoas que se colocaram como o guardião do Pisacha, então a alma desse demônio entraria dentro da pessoa e ela ficaria mantida ali. Não sei como isso funciona, se tem alguma alteração mental, psicológica ou algo do tipo, mas no filme ele apresenta como a Sam controlando aquilo lá dentro e tendo que comer carne crua para manter aquela fera sob controle. Bom, esse vídeo ficou mais curtinho, era mais pra mostrar pra vocês a entrevista e uma figura diferente do que a gente fala aqui no canal. Eu fiquei bem assustada sabendo que teve um relato real desse caso, então eu quero muito saber a opinião de vocês também. Algo que eu já tinha pensado em fazer no canal era fazer um quadro só sobre filmes de terror, então de repente até contando um filme inteiro pra vocês aqui, do meu jeito, caso vocês tenham preguiça de assistir. Eu já vi outros canais que fazem isso e às vezes eu gosto de assistir. Então comentem se é algo que vocês gostariam também. E até a próxima!